que eu senti que praticamente todas as pessoas com quem ele vai ter contato não são carismáticas. Eu senti que era todo mundo insuportável. A pessoa parecer ser humilde é muito importante. Nenhum candidato à presidência não vai ser católico no Brasil. E aí eu venho pra cá e tenho contato, né? Começo a trabalhar no escritório de arquitetura com pessoas que pra mim eram muito ricas, né? Igual o meu chefe, o cavalo do meu chefe tinha passaporte e fazia hidroginástica. Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gida Trinco. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o livro Coisa de Rico, do Michel Conforado. E quem está aqui comigo hoje é o Alisson. Seja bem-vindo. Obrigada, Dalmo. Ei, gente. Você quer se apresentar? Ai, quero. Ou quer que eu te apresente? Eu me chamo Alisson Valentim, sou museólogo, também sou um leitor nem tão voraz quanto a Dalmo. Tô aqui hoje pra gente falar do livro do Michel. Isso, você já passou pelo Museu Mineiro, agora no Inhotim, Sim, né? trabalhei no Museu Mineiro, Museu de Arte Sacra aqui de Belo Horizonte, e hoje eu trabalho no Inhotim. Saí da Arte Sacra e fui pra arte contemporânea. É verdade, eu nunca pensei muito nessa transição, assim, mas... depois a gente fala Depois sobre a gente fala sobre isso, porque ele fala sobre conselhos de museus no livro. o Tunga tá no livro. Vamos chegar lá, vamos com calma. Mas primeiro, o livro é da Todavia, de 2025. É um lançamento bem recente, um lançamento bem popular. Um livro que tá sendo muito comentado. Eu fui comprar na livraria, o livreiro falou, tá todo mundo lendo isso. E realmente dá essa impressão. E o livro, ele é uma adaptação de uma tese de doutorado do Michel. Uma tese que não está disponível. A divulgação, ela não foi autorizada. Eu não sei exatamente porquê. Eu acho que isso não é praxe, né? Normalmente fica pública uma tese. Sim, fica público. Mas ele não fala também, né? Aonde que ele defendeu essa tese, Não. em qual programa, em qual universidade. Ele não dá, se foi aqui no Brasil, se foi lá fora, ele não dá muitas informações. Acho que a gente consegue deduzir que foi aqui por causa de outros detalhes, mas especificar ele não especifica mesmo, não. E queria muito ter lido, eu fui atrás realmente para descobrir e entender melhor como que foi essa transição. E nisso eu já... Não sei se eu já dou a minha opinião, mas eu acho bom a gente já falar no vídeo que a gente não concorda. Tipo, a gente não é que concordar ou discordar, né? A gente não tem a mesma opinião geral do livro. Sim. Então, hoje vai ser um pouco... polêmico. Choque de monstro. Vamos ver. Eu preciso fazer um adendo. A minha opinião, a Alisson nem sabe disso, mas a minha opinião vai ser muito baseada em 3 coisas e que vão estar misturadas no vídeo. Pra quem quiser saber mais, vai ter na descrição links pra quem quiser conferir. Primeiro é uma resenha, que é de uma pessoa que chama Mãe de Zé. E do Elvio Coutrin também. Isso tá lá no Substack, quem quiser o link pode ir lá atrás. Uma resenha muito interessante do Coisa de Rico, que vai discutir a abordagem metodológica, é uma coisa um pouco mais acadêmica essa resenha. O vídeo da Counterpoints, um canal que eu já falei aqui no Gira Trinco, mas é uma criadora de conteúdo que eu acho incrível. Ela é estrangeira, quem não entende inglês, infelizmente... Eu não sei se tem legenda nesse vídeo especificamente. Normalmente até tem em português, mas nesse eu não tenho certeza. Mas um vídeo dela sobre opulência, que é muito legal. Ela vai debater basicamente coisas muito parecidas com Coisa de Rico. E por último, o canal Algoritmo da Imagem, que eu também já falei muito aqui no Gira Trinco. Faz tempo que eu não falo, mas ainda é algo marcante, especialmente o vídeo sobre o mito da garagem. Então todas essas referências vão estar aqui de algum jeito. Fecha parênteses, vamos agora falar do Coisa de Rico de uma vez. E vamos começar a falar do começo, né? O começo do livro a gente já entende a estrutura dele muito rápido. E você comentou que você gostou da fluidez, né? Na conversa que a gente tem previamente. Sim, uma das coisas assim que eu acho que é o grande mérito do Michel é ele transformar a tese de doutorado dele num livro totalmente palatável, né? Eu li, assim, sem grandes solavancos, né? Numa história bem fluida, à medida que ele foi apresentando os personagens, alguns conceitos básicos, né? Que eu imagino que ele não colocou todos os conceitos da tese dele aqui, mas os principais nessa coisa do tempo legitimador, do tempo
transformador, tá bem claro, bem explícito, assim, no livro. E eu gostei da narrativa, né? Porque geralmente quando a pessoa transforma uma tese num livro, ela só enxuga a tese, mas a linguagem permanece a mesma, né? Até sim. as citações padrão ABNT. O Michel não, né? Eu acho que ele Uhum. deu esse tom que é quase novelesco. É. E eu acho que faz parte também da proposta do livro, assim, para quem ele quer que o livro chegue, né? Eu acho que ele pensa muito no interlocutor, no público. Tanto é que ele foi no programa do Pedro Bial, foi no Sem Censura, foi no programa da Angélica, tá divulgando o livro a rodo, né? Tá Uhum. fazendo dinheiro. Nossa. Eu ia falar justamente que ele é muito bom de marketing. No que Sim. ele entrou nesse mundo e entendeu que isso era importante, conhecer seu público-alvo, para quem você tá vendendo. Isso faz muita diferença e não é à toa o sucesso do livro, né? Coloquei aqui que os capítulos serem muito pequenos e eles terem fofoca de gente rica. Quem que não quer ler isso? Em termos gerais, isso é muito atrativo, né? Sim, sim. E, assim, a gente leu, né? Mas eu ouso dizer, assim, que o livro, ele é um prato cheio pros metido-a-bestas, Em que que ele sentido? cita Ah, no livro, né? Porque ele lança essa alcunha, né, dos metido-a-besta, aquelas pessoas, né, que são só sim. os dublês de rico. Aham. Eu acho que esse livro é um prato cheio, né, para essas pessoas que trabalham o tempo inteiro com pessoas muito ricas, né, o pessoal dos setores de relacionamentos, né, relações públicas. Então Uhum. é um prato cheio também. E para os alpinistas sociais, né? Pois é, eu nem coloquei isso no roteiro, mas em algum lugar o livro estava sendo classificado como uma coisa para você aprender a ganhar dinheiro. E o livro não é sobre Não é sobre isso, isso. mas divulgam meio como se fosse, justamente porque também dialoga com esse público. Mas eu fiquei, gente, a categorização de livros no Brasil é um problema. É uma questão. Para quem trabalha com isso, você sabe que onde. Quem faz a documentação desses livros? Ai, porque, Cadê essa base de dados? pois é, em qual estante você vai achar um livro é um problema muito maior. Assim, né? À toa que tem bibliógrafos, né? Tem Sim. um curso de. Assim, não, a gente também não vai entrar nesse mérito, mas. Entrando nisso das participações do Michel Alconforado em 1001 podcasts, até porque tem um podcast só do. Quer dizer, tem um episódio do. É tudo culpa da cultura. Isso, só sobre coisa de rico. E eu senti que eu tava lendo episódios de um podcast. E aí o Alisson passou o olho no roteiro e aí eu vou ter que fazer o comentário, né? O comentário é o seguinte: eu senti que eu tava lendo uma versão piorada do Chico Feliz. Isso Mas, foi o Adalmo falando. Tá, não, gente? obviamente, eu que me responsabilizo, eu que recebo todos os tiros, não se preocupe. Se for pra processar ele. Processa. Processar pelo quê? Difamação. Mas eu digo num sentido de estrutura também. Eu acho que eu gosto das coisas que o Chico escreve. Eu já li o livro da El Que Maravilha, eu já li o Rainhas da Noite. Quero ler outros, inclusive. Não é que eu desgosto do trabalho Eu já dele. li o do Fofão da Augusta. Esse, muita vontade, o Ricardo e Vânia, É. né? Mas o Chico, eu acho que ele tem uma questão com organização que me dá aflição. Nos podcasts, especialmente, acho que o do Ateliê tem muito de dar uma impressão de que ele vai contar um grande segredo, fazer uma grande revelação. Fica isso se estendendo, ele fica ali, ai, eu Meio vou João falar. Kleber. Para tudo aí! E nunca. E quando chega a hora, não é nada demais. Nossa, gente, você vai criar tensão de uma coisa que não é Mas é a impactante. linguagem de hoje das redes sociais, é Sim. isso o tempo inteiro. Você gerar uma expectativa para que essa expectativa vire um engajamento e, independente daquilo que você está mostrando, isso alcance o objetivo ali, que é os views, os likes. Eu acho que isso perde a longo prazo se você não entregar um impacto ali, mas assim, realmente a curto prazo a gente vive nesse esquema, né? E
Enfim, acho que a gente já pode falar sobre o humor do livro também. Você acha que o tom do livro vai pra que lado? Como você descreve? Ai, eu acho que ele mira numa coisa até meio assim. Eu vou entregar que eu sou uma pessoa noveleira. Ele mira num tom meio que Gilberto Braga. Eu senti isso. Né? Ainda que no final ele esculhambe meio pra uma coisa novela da Sete, Rainha da Sucata, né? Que ele vai falar dos ricos falidos. Mas Uhum. eu sinto o tempo inteiro esse humor bem Gilberto Braga, assim, bem novela das oito, né? Falando dos granfinos, né? Dessa. Ele tenta ter um distanciamento, né? Mas a certo ponto ele até cita no livro, né? Dele fazer essa distinção do antropólogo e do antropólogo Do do luxo. luxo, Sim. né? Mas eu acho que é esse tipo de humor, assim. É, eu vi muita gente descrevendo como debochado, né, Kiki? A gente que é. Ai, como é que é o meme da Carol Conká? Ah, desculpa. Desculpa se eu nasci debochada. Mas, como uma pessoa debochada, eu não gostei do deboche dele. Infelizmente, ele não me cativou. E foi do início ao fim, assim. Eu fiquei muito. A expressão que eu criei pra simbolizar a minha reação foi que eu fiquei procurando o humor da tirinha. Porque não batia pra mim. Eu sentia que era aquela pessoa tentando ser engraçada, mas eu não conseguia achar que ele Você tava achou que ele debochando estava direito. tentando ser engraçado? Eu achei. Nó demais. Porque são situações de pessoas sem noção, Sim. realmente sem noção, num nível absurdo, e que tudo em volta aumenta, né? Pessoas que não veem obstáculos para o que elas podem fazer socialmente, olha o perigo disso. Ainda mais gente com dinheiro que vai querer fazer coisas extravagantes para mostrar Uhum. também. Então, às vezes eu sentia que às vezes nada. Na maior parte do livro não bateu esse tipo de humor dele. E aí dificultou a experiência toda. Mas eu acho que foi proposital, você não achou, não? Não, não acho tão proposital assim, não. Eu acho que tem uma coisa dele ali, porque eu parto do princípio, assim, desse pessoal da academia que se acha um Hum. pouco, Ó, sempre, né? que está acima do bem e do mal, Uhum. né? E aí Gente que se leva muito a sério, gente que se né? leva muito a sério, né? E tem essa coisa que a ironia é para poucos, né? Pessoas irônicas são pessoas inteligentes, Ah. isso. Então, eu acho que vai um pouco por esse caminho, assim. E eu acho até que ele pesou menos a mão do que ele gostaria. Isso com Com certeza. certeza. Eu acho que por causa de uma questão de cancelamento e tudo. Porque se fosse deixar correr solto, talvez ele teria sido mais ácido. Pois é, eu acho complicado porque ele teve que interagir com essas pessoas, né? A gente ainda vai falar sobre essa inserção dele, mas eu acho que ele ficou no meio numa corda bamba de não saber até onde ele podia, tipo, não. Ai, como explicar? Não é acabar com a imagem dessas pessoas, ele nem conseguiria fazer isso, mas até onde essas pessoas estariam recebendo. Eu não sei, inclusive, como que esse ciclo. Será que eles leram o livro e vão ter contato e vão se sentir insultados por Ah, terem mas ele sido. mesmo fala que no capítulo Tempo Rei. Se não for um capítulo? Gente. É porque esse é o capítulo que ele fala dos conselhos de museus. Ah, a gente vai chegar lá. E aí ele fala que rico não lê livro, Hum, rico compra obra de arte como se fosse no bolsa, né? Brasil, No né? Brasil, né? Rico no Brasil. Então ele vai citando um pouco isso. E aí eu acho então que sabe tipo assim, que as pessoas não vão ler. Ele acha, né? Mas agora o burburinho em torno do livro é tão grande que eu acho que por curiosidade as pessoas vão ler sim. É, ele deu pra ver que ele. Eu vi gente falando que ficou insultada pelas pessoas que estavam sendo colocadas no livro. Eu também achei meio estranho, mas eu vi gente falando que ficou, nossa, se eu tivesse dado uma entrevista, virado amigo dessa pessoa e depois ela me expor desse jeito.
Mas ele trocou os nomes, não trocou? Eu acho que a única pessoa que ele não trocou é o da Guilhermina Guilherme. Então, alguns Que tá aí. diz que, sei lá, não todos são reais, mas tem uns trocados, não dá pra gente saber todos. Tipo, o Ike Batista tá no livro também, né? É. Mas tem nome trocado. Mas mesmo que tenha, acho que fica, sei lá. É porque fica muito confuso pra mim como que essa pesquisa se desenvolveu a longo prazo. Tipo, se ele fazia questionário, se ele estava analisando estudos de casos, se ele estava fazendo algo que era. Eu não entendi Eu acho que foi mais uma observação participante. o tempo todo. É, que ele tá ali, tá participando e ele tá absorvendo. Absorveu, né? E observando o que tá acontecendo, eu acho isso. Agora, um fato curioso, né? Ele foi no programa da Angélica pra falar do livro. E aí eu assim, gente, será que essas pessoas que recebem o Michel entendem que, de certa forma, ele está falando delas aqui, né? Porque o caso da Angélica e do Luciano Huck seria um caso típico, né? De se falar aqui, e até com desdobramentos e camadas mais interessante se a gente levar em consideração que o Luciano coloca pessoas pobres em situações bem embaraçosas. Então, Jesus. mas esse é tema para um outro livro, um outro podcast. Não, com certeza. Não, pensando na questão política do Luciano, de apoiar uns candidatos também. Ai, Deus do céu. Mas ele faz uma diferenciação de artistas. Eu acho que ele vai focar mais em pessoas muito, muito ricas, tipo o 0,01%, né? Mas isso, nesse ponto, eu fiquei meio chocado, que eu senti que praticamente todas as pessoas com quem ele vai ter contato não são carismáticas. Eu senti que era todo mundo insuportável. Não que ricos sejam em sua maioria. Assim, a tendência é essa, de pessoas snobs e tal. Mas eu queria uma Narcisa. Até a Val Marchiori eu acho que é carismática. A pessoa vai servir na festa caipirinha? Ai, que pobreza. Não tem champanhe, não dá pra ficar muito tempo. Sabe, Mas a gente? Claudete, que tem no livro, Você achou ela eu carismática? acho que ela tem. Eu achei ela carismática. Eu acho que ela tem Você um achou? pezinho ali. Ela tem um pé no carisma. Eu achei super. Eu achei ela, tipo, pra mim, ela é tipo Rainha da Sucata, Maria do Carmo. Que isso, Ana? Eu achei super. Nossa, ela é insuportável. Mas aí é que tá. Não. É o recorte. Não, Mas a com Narcisa é insuportável. Eu saí de casa. Mas Ana, não, uma pessoa carismática, ela não deixa de ser insuportável. Por exemplo, aquele meme do Don't Touch It's Art. Nossa, eu imagino a raiva da galerista, nem sei qual que é a profissão da pessoa que tava lá. Mas o vídeo dá muita aflição por quem tá coordenando. Lindo, olha, esse tá quanto? Esse tá 440. Esse é o Krasberg, é feito de madeira, Don't Touch It's Art. Ela já visitou o museu e foi também uma situação. Ah, é? Não, mas depois aí eu te corta conto o em off, vídeo. corta o vídeo. Voltando, enfim, gente, realmente contou a fofoca aqui. Mas eu acho que a gente precisa falar um pouco melhor sobre essa inserção que ele faz no meio deles, e ele explica que isso é necessário. E eu gosto que tem um toque dele falar que a prática etnográfica é algo que ultrapassa uma simples conversa, que a partir de um ponto você vai se misturar ali, a convivência vai te transformando de alguma forma, né? E você vai ver as práticas de outro ângulo, obviamente, mas aquilo vai fazendo parte de você de alguma forma. Eu acho que o livro 9 Noites, do Bernardo de Carvalho... Você já leu esse livro? Nossa, muito bom. Tem resenha aqui no canal. Você pode assistir também. Mas também fala um pouco disso. Mas você acha que foi... Eu senti que ele demorou muito pra chegar nessa conclusão. Que ele ia precisar se inserir... Eu fiquei em dúvida se ele ia tentar pelo jeito mais escondido, fingindo ser um funcionário, fingindo ser alguém prestando serviços, ou se ele só ia abrir o jogo. Foi muito inocente, né? De achar que ia ser fácil. Nossa, só por um contato, as portas iam se abrir. E eu acho interessante as formas que ele achou pra burlar esse caminho, né? Igual o episódio que ele conta da secretária. Quando ele acha que encontrou alguém que vai
falar e tudo, aí a secretária liga, e aí a secretária do estudo de caso percebe que ele não tem uma secretária, e ali já cancela a entrevista. Aí ele percebe que vai ter que inventar criar uma secretária, né? Ai, se a gente criar uma secretária. É interessante. Não, eu conheço gente que inventa, tipo, até amigas, assim, que fizeram isso pra negócios muito menores, mas a ideia de que alguém que não tem uma secretária não é uma pessoa importante, que alguém que não organize sua agenda quer dizer que a sua agenda não tem tanta coisa assim. Tipo, em alguns momentos eu escrevia nas anotações, eu não acredito que ele só notou isso agora. Tipo, nossa, ele só pensou que, sei lá, a pessoa que vai trabalhar, não necessariamente na cozinha, a cozinha é uma outra história, né? Cozinha no Brasil. Mas, tipo, a pessoa que vai servir ali. Qual que era o nome daquela? Ah, não vamos lembrar nome também. Mas tem uma personagem importante que vai basicamente fazer tudo por um cara que é um cara que ignora o Michel de um jeito. Eu acho incrível. Esse foi um dos episódios mais interessantes. Como que o nariz impede umas pessoas. Eu acho que ele nem notou o que ele tava fazendo. O Michel leva muito pro pessoal essa parte. Ele fica tipo, nossa, a pessoa me distratou de um jeito. Mas pra ele não deve ter feito nada. Tipo, o outro nem deve ter pensado. E isso é muito comum, né? Essa falta de empatia ou esse olhar não é nem o olhar pro outro, né? Esse ignorar o outro. Achei bem interessante. Mas enfim, onde que eu tava? Me perdi. Mas... Da inocência do Michel em achar que ele ia se inserir facilmente nesse meio. Sim, eu gostei que eventualmente ele vai entrar nisso de uma vez. Eu acho que demora um pouco no livro. Mas eu ainda acho que fica confuso se a pesquisa dele também muda a partir do momento em que ele muda essa perspectiva. Porque no início parece... Ele fala muito mais, na primeira metade, por exemplo, de um questionário com várias perguntas que ele quer fazer com os ricos e que eles desviavam das respostas. E eu ficava tipo, ok, o que você estava perguntando? O que você queria saber? Eu ficava aflito tentando entender qual que era o objetivo dele. Porque ele nunca fala. E não tem acesso a esse caralho. Talvez porque nem entrou na pesquisa final. Mas fica essa dúvida do que aconteceu. Acho que ele foi abandonando as coisas pelo caminho, né? À medida que ele foi vendo que não ia conseguir numa pesquisa pra pobre, né? Ele não ia conseguir estabelecer as mesmas diretrizes e os parâmetros, né, de um formulário, né, uma entrevista estruturada ou semi-estruturada. Ele não ia conseguir, então ele teve que mudar um pouco e ficar só na observação participante, né? Muito participante, diga-se até. Né? Então eu acho que é isso. Mas eu achei ele inocente, assim, de achar que eu consegui entrar no meio e ficar tranquilo. Uma coisa que a gente já sabe, né? Que as pessoas vendem ocupação, porque ocupação, né, parece que agrega valor àquilo que você faz. Então, se você demonstra que você tá o tempo inteiro muito ocupado, que você tá apertado de costura, agarrado de serviço, tem isso, tem aquilo outro, as pessoas vão olhar pra você e achar que você é uma pessoa muito importante porque você faz tudo isso. E a gente sabe que as pessoas não estão ocupadas o tempo todo. Ai, gente, quem quer arranja tempo, a gente sabe disso. E olha que você... eu vou ter que dar o seu exemplo. Você é museólogo, você tá fazendo doutorado. Você veio participar aqui. Gente, já teve gente que me negou participação no canal que eu fiquei tipo... Eu sei que você não quer participar. Você só inventou uma desculpa, porque não faz sentido. Tipo, eu não coloco um limite pra quem tá aqui, por exemplo, um caso muito besta, um exemplo muito besta, mas eu não coloco limite de tempo pra pessoa ler o livro. Eu falo, tipo, no seu tempo, mas me avise quanto tempo você demora. Aí tem gente que fala, não sei, não consigo. Esse ano não, tipo, ano que vem não. Hoje não, claro. Mas essa ideia do tempo valioso, tempo é dinheiro, né? Tudo tá aqui intricado no livro. Mas uma coisa que ele vai entender já trazendo, eu acho que é a tese principal dele, que é o que a pessoa que é rica vai ter na cabeça dela, o que ela vai achar sobre ela mesma, entre aspas, como que é essa autopercepção de não se considerar rico. O que eu vou ganhar com isso, né? Pois é. Eu acho que em troca é isso. Eu acho que se ele tivesse
contado uma mentira muito bem contada, né? Se ele tivesse falado, tipo assim, estou fazendo um perfil. Vocês lembram que tinha isso nas revistas, assim, Sim. o perfil? Estou fazendo um perfil tal para tal veículo. Ele teria conseguido, assim, as informações de uma maneira muito mais fácil. Né? Mas sobre essa tese, assim, é o que eu tiro desse livro, que a tese principal é a questão relacional de uma pessoa rica não se ver como rica. Você acha que faz sentido o jeito que ele embasa isso? Tipo, a justificativa? Acho que faz todo sentido. E eu acho que tem uma explicação também, é que o brasileiro não gosta de falar de dinheiro. Ele comenta sobre isso, né? também. Isso, independente da classe social. Sim. Ninguém gosta de falar de dinheiro e ninguém gosta que o outro saiba como você está gastando e investindo o seu dinheiro. E isso é motivo, assim, de especulação. Não, é um tabu, mas, por exemplo, quando você compra um negócio que foi um bom negócio, que foi muito barato, você fala quanto que foi. Sim, você tá, né, pra falando, valorizar. gastei Porque bem. você tá falando, tipo assim, gastei bem. Olha como eu sou um ótimo investidor. Olha como eu sou inteligente. Aí é o que tá por trás. Um gloss da Shopee, assim, é isso. Sim, mas isso não quer dizer que você vai chamar todo mundo pra entrar no seu apartamento e ver como que... Né? Claro, entra na sua vida. Até porque isso dá espaço para outras pessoas comentarem. E não é à toa que uns sites tipo o Glassdoor, que dá para ver o salário das pessoas, que ninguém quer expor o nome, obviamente. Até por causa de outras questões, né, profissionais. Mas as pessoas querem saber. Isso é importante. Eu acho que... E é uma coisa que eu tenho pensado muito também. É que... riqueza é menos sobre quanto que você tem na poupança e mais sobre como que você consegue controlar o que você tem e investir naquilo que você tem. Como você gasta. É como você gasta. É mais sobre isso. Porque tem pessoas que ganham muito bem, mas gastam... Não sabem. Né? Administrar, sim. E não sabem administrar. E tem pessoas que já ganham menos, não ganham tão bem assim, e tem um controle financeiro, uma psicologia financeira muito, muito aguçada. Né? Isso, pra mim, é riqueza. Eu acho um conceito interessante, mas o que o Michel faz é que ele fala dessas coisas de rico, e eu não sei se ele define muito bem na minha cabeça, mas uma coisa que ele não tenta definir é o capital, ou mais-valia, ou como que acontece a exploração desse dinheiro, como que essas pessoas enriquecem, a partir de quê, que é explorando o trabalho dos outros, né? Acho que não é novidade pra ninguém. Mas mais do que isso, eu diria que ele falar que uma pessoa... Agora, vamos lá, gente, acompanha o raciocínio. A ideia do Michel é que uma pessoa rica sempre vai ver que tem uma pessoa mais rica do que ela, logo ela não vai se considerar rica. Ela vai falar que ela não é rica, rico é o outro. A grama do vizinho, né? Isso, basicamente. E isso tá muito disseminado, não é uma novidade, ok. Mas eu não acho que é o caso aqui, porque existe a realidade. Uau! Mas em que sentido? A gente mora num país em que... Tropical. Abençoado por Deus. Que bonito por natureza. Mas, enfim. Num país em que tem quem gaste em uma garrafa de vinho mais do que 90% da população vai ganhar por mês. Isso é um fato. Isso existe. A diferença é que se, por exemplo, uma pessoa tá doente, ela sabe que tem alguém que tá pior que ela. Mas ela não vai negar que ela está doente se ela tiver os sintomas, enfim. A gente nem vai entrar na definição de doença aqui. A gente não vai falar de Freud hoje. Mas essa pessoa não vai negar que está doente só porque tem alguém que está mais doente. Então tem uma outra coisa. E também, eu acho que o caminho inverso também vale para o relacional. Se você considera que sempre tem alguém mais rico, logo você não é rico, sempre vai ter alguém mais pobre, então você não é pobre. Todo mundo fica na classe média, de acordo com essa história. Sim. Só que
Eu acho que ele descarta muito fácil umas coisas que ele menciona, assim, ele tangencia, como, por exemplo, a questão religiosa no Brasil. Eu acho que é muito interessante para quem é rico, não só essa questão de fingir que trabalha muito. Assim, a pessoa trabalhar muito ou não trabalhar não é a questão é parecer que trabalha. Mas a pessoa parecer ser humilde é muito importante. Nenhum candidato à presidência não vai ser católico no Brasil. Isso é impossível atualmente, infelizmente, na minha opinião. E isso também é importante, essa aura da pessoa que não vai jogar na cara dos outros. Porque o Michel fala, tipo, ai, o brasileiro gosta muito de rico. Mas é porque a maioria dos ricos já tem essa tendência a passar essa imagem de alguém que conquistou aquilo. E a gente sabe que rico, enjoado e que é snob e que não tem medo de demonstrar isso, todo mundo odeia. Não é como. Tem uma diferença, Sim, sabe? sim. Na minha opinião. Mas você quer comentar isso? Esse meu monólogo? Nossa, complexo, né, Adalmo? Muito, muito complexo. Eu acho assim, não sei se responde, se ajuda. É o que você né? quiser. Eu acho que é o hamster ali dentro da rodinha, né? Eu acho que, de certa forma, essa coisa que a gente tem com pessoas ricas, né, e que foi extremamente bombardeada pela mídia, né, as novelas, né, falando de mídia, né? Sempre vai ter Não, essa mas é muito dicotomia bom. do rico e do pobre, na literatura também, né, esse duelo de classes, o tempo inteiro vendendo isso, né, e as pessoas pobres, né, vão sempre mirar a grande maioria, não todas, né, mirar essa coisa de querer enriquecer, né, de querer ter uma vida confortável. Eu acho que faz parte do jogo, do sistema do né, capitalismo selvagem alimentar isso, assim. Sim, Né? a gente já pode entrar então na conversa sobre os velhos ricos e os novos ricos, então. Sim, podemos. Vamos falar dos novos ricos, então, primeiro. Eu acho que é muito óbvia a noção de que uma pessoa que é uma nova rica, ela vai querer mostrar que ela conseguiu chegar lá. Sim. Ela quer mostrar que ela conseguiu. E o Michel vai usar muito do exemplo dos Estados Unidos para fazer um comparativo com o Brasil. E eu acho que é muito interessante. Eu acho que nesse ponto ele acertou, até porque também não é tão difícil esse ponto, gente. Mas os Estados Unidos é também um país colonizado. E eu acho que isso faz muita diferença nessa história, porque a gente tem a ideia de ter sido submetido à colonização, né? A gente ter tido que lutar pela independência. E os Estados Unidos é a maior, assim, China, Estados Unidos, eu não sei quem tá com um PIB maior, não sei qual o fator que vocês usam pra isso, mas, assim, é uma das maiores potências mundiais. E não é à toa que eu sinto que o Brasil, ele vê os Estados Unidos como o irmão mais velho, assim, que você meio que quer copiar de alguma forma e que você vê como exemplo. Uma parcela do Brasil, né? Ah, não, obviamente, mas eu digo... falando de novos ricos, eu acho que os comparativos não são à toa. Tipo, Sim. É um outro assunto que rende... não, mas isso aqui é uma vida inteira. Que rende, né? Porque eu acho que tem essa parcela, assim, mais direitosa, que vê os Estados Unidos como o irmão mais velho, que mira esse formato de economia, esse formato de ascensão social, né? Esse mesmo padrão de consumo, né? Só que eu acho também que até dentro desse centro-esquerda, né? Centro mais à esquerda, há uma coisa... É claro que ninguém vai falar isso, porque pega mal, né? Pega mal pro pensamento da esquerda. Mas todo mundo quer ter uma vida, assim, muito, muito confortável, morar em bons condomínios, né? Poder fazer 2 viagens internacionais por ano, né? Poder pagar suas contas sem aperto, né? Para além daquilo que a gente tem na cabeça como o básico, né? Que precisa você trabalhar, ter um bom sistema de saúde, um bom transporte público. Para além disso, mas eu acho que as pessoas elas querem sempre mais e buscam pela distinção, independente do viés,
né, ideológico, político, aqui no Brasil, eu acho, e aí pega tanto esquerda quanto direita, as pessoas buscam muito essa coisa da distinção, o que faz elas serem únicas. Só que, infelizmente, elas pensam muito pelo viés do consumo, pelo ter e não pelo ser. Sim, sim. Né? Então, porque se a gente fosse parar para pensar pelo ser, né, a gente vai queimar muitos neurônios, mas a gente vai chegar nisso, assim. O que me faz ser único? O que faz o Adalmo ser único? Mas é um caminho que demanda tempo. Só que no consumo, não, é rápido, né? O que me faz ser único é eu ostentar tal coisa de rico, tal produto, tal marca, né? Sim, e é muito interessante em termos antropológicos, olha só, antropologia. Olha! A questão do grupo e do eu é inevitável que você queira fazer parte do grupo, mas que você queira se destacar dentro daquele desse grupo. Você quer ser o melhor ali dentro. E como esse jogo acontece, não varia tanto, né? Eu acho que qualquer organização humana vai ter essa tendência. Não necessariamente de ter uma hierarquia sempre, mas o poder vai se manifestar ali, né? Eu acho que é muito interessante pensar isso em questão de novos ricos, porque a gente tem um funk ostentação, por exemplo, em que essas pessoas também vão estar aparecendo muitos rappers americanos de alguma forma. Tem um paralelo aí que não é à toa, até por causa de uma questão racial. Mas também essa noção de, para você ser considerado um cidadão, para você ser visto, você tem que ter o dinheiro que um cidadão que, na verdade, vira um sinônimo de consumidor, tem que ter, né? Eu acho que existe essa aproximação. Mas aí é uma coisa, né? Porque a gente me vê uma personagem aqui muito Odete polêmica. Roitman? Não. Mais polêmica que a Odete. Quem? Muito Virgínia. Ah, tá. Não, exato. Ela Muito saiu de governador Virgínia. Valadares. Minha cidade. Ai, é verdade. Nossa, um beijo pra governador Valadares. Pra governador Valadares. Pra Virgínia, não. Um beijo pros valadarenses de governador Valadares, que estão em Valadares ou que estão nos Estados Unidos. Olha só, que engraçado. Ela ter saído logo de governador Valadares, né? É bem interessante. É interessante. Rende também. Mas... O que tem a Virgínia? Não, porque eu acho que é isso, assim, é a distinção pelo ter, pelo consumo, né, o enriquecimento, assim, a todo custo, né, e aí você casa com o filho de um cantor super famoso, e aí você aumenta a sua riqueza, e aí você aumenta a sua adesão na internet, nas redes sociais, aí isso não é suficiente. Aí você tem que ir para uma emissora super popular de TV aberta, aí você tem o seu programa no horário nobre, aí isso também não é suficiente. Aí você tem que ser rainha de bateria de uma escola de samba no Rio de Janeiro, né, no maior espetáculo da Terra, que é o Carnaval, que é o principal produto cultural brasileiro, né? E aí você tem que estar ali naquele posto. Aí depois você tem que namorar o principal jogador de futebol do Brasil que tá lá na Europa. E aí você vai... Nada é suficiente. Só o microfone. Nada é suficiente, né? O tempo inteiro você tá querendo mais. E esse que é o grande perigo, assim, né? Porque a gente vide Regina Duarte, né? Que aí foi pra política, né? Pra prestar um grande serviço à sociedade. Mas há pessoas também que ela deve ter o dinheiro dela lá muito bem investido, né? Pobre ela nunca vai ser. Mas é dessa ganância, né? Que não tem fundo. Sim, é muito interessante que, assim, a ideia de que o mais que é o que você tem que almejar e não só o diferente é uma questão. Mas mais do que isso, eu acho interessante pensar que na internet, ver essas pessoas tendo que lidar com isso é muito interessante de observar. Por um lado, né? É claro que dá uma aflição você ver uma pessoa se embananando ali de alguma forma, mas porque elas também estão tentando fazer essa transição de eu sair de onde eu saí para chegar onde eu cheguei, né? Ela conseguiu enriquecer e agora ela tem que sustentar isso. E como que a pessoa vai fazer a manutenção disso?
Ainda mais pensando nos herdeiros, né? Quem que vem depois e como que ela vai fazer a transição pra virar uma velha rica. Porque toda pessoa. Não, velha rica é uma péssima tradução. Os ricos tradicionais, eu acho que é Os uma. tradicionais. Porque todo rico tradicional já foi um novo rico, gente. E a ideia deles é justamente disfarçar isso. A diferença é a questão do tempo, né? Porque aí tem o tempo transformador, né? Que vai transformar esse novo rico num rico tradicional. E a partir do momento que ele for um rico tradicional, vai ter o tempo legitimador, né? Que vai legitimar esse lugar. No Brasil é muito fácil ver isso, assim, quem é um rico Disney ou um rico Miami, como os casos aqui do livro, e quem é o rico Europa, quem é o rico francês, uma coisa mais rebuscada. O rico que tá indo atrás desse velho continente, né? Não é à toa, olha só, quem diria. Não é irônico? Muito irônico, muito irônico. E não é fácil de ver. Tipo, algumas pessoas, assim... Não, é muito fácil. Muito fácil. É muito interessante. Eu brinco um pouco que tem uma lógica meio que de cercadinho VIP. Sempre tem, né? Sempre tem. Porque você percebe as pessoas que estão nesse cercadinho, que já nasceram nesse cercadinho VIP. Você percebe as pessoas que chegaram agora. Você percebe as pessoas que estão fazendo de tudo para entrar nesse cercadinho VIP. Você percebe também as pessoas que só estão ali orbitando, só estão ao redor desse cercadinho VIP, mas também não estão fazendo de tudo para entrar lá dentro, não. E as pessoas que estão a léguas de distância, não querem passar nem perto. É nítido, assim, essa dinâmica. E é sobre o cercadinho. O cercadinho Mentira, o cercadinho existe até certo ponto, né? Mas é engraçado notar quantos cercados existem, na verdade. Existem vários cercados. Existem várias linhas que... Porque é isso da distinção o tempo inteiro, né? Isso você percebe dentro da igreja, isso você percebe nos ambientes de trabalho, assim, você percebe na universidade, na escola, em qualquer... grupo de pessoas. Grupo de pessoas, nos círculos sociais. Mas uma coisa que eu acho que o Michel poderia ter feito, porque eu acho que ele faz bem o comparativo com os principais pontos de referência para o Brasil, que são a Europa, que tem a Olivia como maior exemplo no livro, e qual é o nome? É Claudete? Claudete. A Claudete, que é os Estados Unidos do livro. Vamos dizer que elas são as maiores representantes. Mas um exemplo como o da Índia, por exemplo, em que as castas são uma coisa muito mais bem definida e muito mais impactante. Ou um exemplo como o Japão, talvez, em que eles tratam os objetos de uma outra forma. A história do consumo lá tem toda uma tradição que é muito diferente. Eu acharia legal, eu não acho que ele tinha obrigação nenhuma, mas fica a ideia para quem quiser escrever sobre isso, é óbvio. Enfim, jogando no mundo. Fica a ideia para os antropólogos de fazer esse comparativo também para entender melhor o caso brasileiro, as particularidades dele, pegando uns casos mais absurdos e vendo se tem uma comparação, porque eu pensei nisso numa hora que ele fala dos objetos, das coisas de rico que tem a história da nona, que sei lá o que trouxe. Ai, gente, os italianos é um caso à parte também, a nossa herança italiana, né? São Paulo que eu diga. Mas... e não menosprezando nenhuma família italiana, pelo amor de Deus, mas vocês sabem que é meio caricato gente que não tem nenhum apego, não fala italiano, não sabe nem de que cidade veio a família, mas que usa aquela herança como se fosse a melhor coisa do mundo. E ele fala disso. Ele fala disso também. Mas eu acharia interessante ter essas outras coisas, porque quando ele fala de objetos, no Japão faz diferença até qual edição daquilo você comprou. O jeito que eles colecionam é muito diferente. Faz toda a diferença a história daquele objeto, porque a tradição é muito pesada lá, o jeito que eles não conseguem quebrar isso direito também. Eu acho que seria legal... mas é porque eu gosto do Japão também, né? Mas foda-se eu. Mas nesse sentido de objetos, um caso que eu lembrei enquanto eu li o livro é da Burberry, que eu não sei se você sabe, mas... A Burberry, depois que acaba uma coleção... Eu não sei se essa tradição ainda existe, gente. Talvez é uma coisa datada. Mas em algum momento,
a Burberry queimava tudo depois que acabava uma estação, depois que eles já tinham vendido no período ali, porque a ideia era preservar a distinção, não era vender o máximo possível, era vender para o público específico, depois que acabou o período daquela linha. Foda-se, a gente vai queimar, porque ninguém vai ter nem acesso a isso. Porque quem vai ter acesso é só quem for pagar o que a gente quer que pague, enfim. Não é interessante, como, tipo, foda-se. E é interessante pensar também a embarangada que umas marcas deram por causa de estética e pra vender mais, gente. Mas isso é outro assunto. Você não... Super interessante. Dá pra mais 20 mil vídeos. Mas acho que a gente já falou bastante. Você tem algum adendo a trazer? Alguma coisa mais principal que você queria falar, assim? Eu só tenho uma coisa, mas pode falar antes. Um adendo que eu tenho, assim, é que falando dos conselhos de museus. Ah, é verdade. A gente não fez essa pausa. Tinha esse momento. Mas sim, arte... e ricos. Que é uma coisa que rende também muito pano pra manga. Super. E eu acho que passa por isso da distinção que a gente falou também, né? Porque agrega prestígio. E isso, um novo rico dificilmente vai ter nesse meio que ele tá chegando. Sim. Né? E eu acho que o Michel... O grande pulo do gato, pra mim, o grande plot twist, né, a virada, assim, na jornada do herói, da pesquisa dele, é quando ele estampa uma matéria no jornal O Globo. Ah, sim. Né? Eu acho que é o grande pulo do gato, porque aí ele fala da pesquisa dele, ele fala dele, da formação dele enquanto antropólogo, e logo essa alcunha de antropólogo do luxo cola. E aí ele percebe que ele tem que tirar proveito disso. E aí nisso tá aquilo que o faz ser único, né? A grande distinção dele. Ele é um antropólogo que estuda pessoas ricas, né? Que estuda o luxo dessas pessoas, né? E aí ele consegue se diferenciar e entra nesses círculos. E as pessoas ricas, elas gostam de ter pessoas que elas julgam ser inteligentes. Por perto. E aí eu vou contar um caso pessoal. Quando eu trabalhava em escritório de arquitetura. Ah, verdade, nossa. Que a minha primeira formação é em arquitetura. E eu trabalhei num escritório de arquitetura que era especializado em arquitetura em madeira. E aí eu fazia muito projetos para as pessoas que moram em condomínios, né? Tanto... né, nos arredores do Belvedere, quanto nos arredores de Lagoa Santa, né? Pra quem é de BH. Pra quem é de BH, catou a referência, porque são dois polos, né? Eu diria que é casa de inverno, casa de verão. É mais ou menos essa lógica. Não, você falou do Morro do Chapéu também. Tipo isso, assim. E pra mim, um menino saindo de Governador Valadares, que tinha a ascensão social lá em Governador Valadares, era muito em cima disso. Ou você ia legal para os Estados Unidos, né? Ou você comprava um pedaço de terra e fazia esse pedaço de terra dar lucro, render, né? Transformar esse pedaço de terra numa fazenda. Ou com muito custo você passava no vestibular para medicina, ou direito, ou engenharia, ou passava num concurso público para trabalhar na prefeitura e ficava ali na sua vidinha. Né? É isso, assim. E aí eu venho pra cá e tenho contato, né? Começo a trabalhar no escritório de arquitetura com pessoas que pra mim eram muito ricas, né? Igual o meu chefe, o cavalo do meu chefe tinha passaporte e fazia hidroginástica. Olha só, eu queria umas histórias assim, gente. Eu quero os bichos do livro. O cavalo do meu chefe. Nossa, não teve um bicho nesse livro? Ou teve? Não, ele até cita a... Ah, é verdade. Cita uma gata, um cachorro? Não, ele... Quem que é a era? Vera Loyola, que fazia aniversário pra cachorrinha Isso, dela. a Ele cachorra. cita que a Vera ganhou dinheiro porque tinha uma rede de motéis e padarias, né? E é uma nova rica, né? Os uma animais emergente. dos ricos rendem um livro só Rendem um livro. deles. Ai, nossa, que vontade de Então, fazer uns o meu livros chefe- agora. E aí, se ele estiver vendo o podcast... É isso.
Né? Então, o cavalo dele tinha passaporte e fazia hidroginástica. O cavalo ficava lá no Cetel, na Pampulha. Porque ele também, né, era jockey. O filho era jockey também, então competia, né, bem... O que me fez entrar nesse mundinho, assim, para fazer alguns projetos de pessoas e para aras, né, isso. Não. Mas eu fazia muito projeto para condomínio, né, esses dois estilos. E aí, uma vez, eu fui fazer um projeto para um pergolado que ia ficar interno num escritório de uma paisagista, alguma coisa super exótica. Porque essa paisagista ia começar a trabalhar com flores de plástico. Mas ela não queria que a gente utilizasse esse nome, esse título. Ah, tu tem que ter Flores de outro nome. plástico. Que isso não é Qual que era o chique. nome? Jardins Permanentes. Ah. Mas não é Era incrível sobre isso. como tudo é vender a imagem? Vender a imagem. Ah. E aí eu cheguei lá, eu ia fazer o projeto só do pergolado. Aí eu chego lá no bendito do escritório dela. E aí, eu quase caí pra trás, né? Assim. Tô imaginando flor de garrafa PET. Não, porque tinha. Não, óbvio que não é, né? Não era assim. Não, mas inclusive, assim, Não, você olhava, aposto parecia que que era de verdade. Aposto que era bonito. Era bonito, você olhava, parecia que era de verdade, principalmente que tinha, assim, imitava, né, as suculentas. E aí, suculenta já tem uma coisa que você acha, tipo assim, às vezes você acha que é de plástico e coloca a mão e é de verdade. Então ia muito por esse caminho, mas o que me chamou muita atenção é que numa salinha, que era tipo uma sala de monstruário, showroom, né, que o pessoal gosta de falar, aí tinha lá a grama sintética. Aí no fundo ela fez uma plotagem, assim, de vegetação. Lindo. Lindo. As paredes laterais estavam pintadas de roxo. E tinha um pórtico laranja, onde o pergolado ia apoiar. Eu não sabia que ela ia pintar esse pórtico de laranja, porque eu só fui contratado para fazer o pergolado, né? Falar tipo assim, o pergolado assim, assim, assado, era só isso. Então eu não sabia como que ela ia apoiar esse pergolado. E aí na hora que eu chego lá e vejo o laranja com o roxo junto, mais a plotagem, o verde, mais as flores de plástico, eu assim, meu Deus. E aí ela vira pra mim e fala, o que você achou? A pior pergunta do mundo. O que você achou, amiga? Aí eu falei pra ela assim, nossa, achei muito interessante porque você utilizou a cor do ano passado, que foi a cor Pantone. A cor do ano passado, que foi o orquídea radiante, que é o roxo. E você tá utilizando a cor desse ano, que é o laranja queimado, né? Aí ela virou pra mim e falou assim, ai, é tão bom falar com quem entende. Nossa, eu amei que você terminou contando um caso, porque o livro é isso. Assim. É isso. Então as pessoas, elas querem essa validação, né? E é isso. E aí eu acho que o Michel, quando ele pega essa alcunha do antropólogo do luxo, ele começa a entender como que as engrenagens desse jogo funcionam. É a distinção para validação. Então, tipo assim, olha, eu tenho um antropólogo do luxo, eu tenho aqui um arquiteto que entende das cores do ano e tá validando aquilo que eu sei, né? O que é por aí. É por aí. É sobre isso. Olha, eu acho que o Michel não teve histórias. Acho que a última história do silicone pra mim foi a melhor do livro. Sim. Eu achei essa. É bem novela das 7. Bem né? novela das. Adoro. Acho que tem. Se é pra ser caricato, que tenha esse detalhe. Porque é uma das únicas histórias que tem uma sacada, assim, que tem um punch, que tem esse momento tem um plot. Que tem um plot. Eu acho que foi a melhor fofoca que teve aqui, porque teve umas que não rendia tanto. A primeira, mais ou menos, mas enfim. O meu adendo era, voltando um pouco na conversa, o agro. Eu acho que o agro no Brasil é uma questão de entender a riqueza que eu acho que era essencial nesse livro. Eu vou arriscar ser burro e falar isso. Eu acho que faz muita diferença o agro no Brasil para entender o sertanejo, para entender de onde... posse de terras, né? É um tipo de riqueza que eu não sei se encaixa bem com nenhum dos dois. Nem com o tradicional, o rico tradicional,
nem tanto com o velho rico. Parece uma terceira coisa, porque é um dinheiro antigo, mas que tem cara de novo. Eu queria ver essa terceira, sabe? Tem uma estética... É diferente. Rende muito. Não, esse vídeo aqui... Muito. Não, rende 1000 episódios de podcast. A gente não falou de tanta coisa, mas a gente precisa acabar isso aqui, gente. Senão, também... mas uma conclusão. O que eu acho... A pergunta no canal é mais ou menos assim. Se vocês me perguntarem se eu gostei, o que a gente vai falar. Se vocês perguntarem se a gente recomenda, o que a gente vai falar. Primeiro, gostar. Eu gostei, eu recomendo. Pronto, acabou. É isso, fechou. Gente, eu não gostei. Talvez, assim, óbvio que entre a expectativa, entre eu não ser o público-alvo, eu queria uma coisa com uma pesquisa um pouco mais rebuscada. Eu acho que pra mim faz muita diferença. Você falou dessa transição pra uma linguagem mais acessível para um público maior, que é óbvio que era o objetivo dele. Mas pra mim, eu acho que ele tirou um pouquinho demais do... minha opinião. Eu acho que a organização do livro é um pouco confusa. Eu acho que a linha que ele tenta traçar eu não gosto também. Oh, Deus. E me dá essa impressão de oportunidade perdida, mas me faz questionar, enquanto a gente estava gravando, eu fiquei pensando, tem pouco material disso, gente. É um trem muito rico, tem muita história, tem muita coisa que dá pra tangenciar, não, né? Aprofundar mesmo. Tem muita coisa. E esses, qual livro, além desse... Mentira, além desse, obviamente, devem ter vários, mas que ficou famoso nesse nível... Eu não sei se esse é um dos primeiros casos que eu... É óbvio que eu entrei no mundo literário há pouco tempo, mas mesmo assim, não me vem à cabeça um outro best-seller que fosse sobre esse assunto. E é a cara do Brasil querer saber mais, né? Sim. Nossa, eu acho que é perigoso ter agora uma tendência de livros sobre ricos. Com certeza. Essa é a minha aposta 2027. Mas faz sentido, faz muito sentido. Mas eu não recomendo. Vou ter que trazer isso, vou ter que ser honesto. Vou ter que ser... tô sendo forçado a ser honesto. Mas eu não recomendo. E a minha vontade, já falando da aposta, é o que eu anotei aqui. Eu quero alguém escrevendo sobre os fetiches dos ricos. Porque as histórias que eu conheço de pessoas que realizam esses sonhos, que fazem essas fantasias virarem realidade, são histórias muito boas para isso não estar registrado, gente. E diz muito sobre como eles tentam alcançar esse lugar, mas alguma coisa neles ainda quer, na verdade, o contrário disso. É muito interessante. Uma coisa tipo Tânia Bouillon. Ai, Deus do céu. O que será que é Tânia? Ai, a gente tá falando uns nomes nesse vídeo, sério que nada caia. Meu Deus. Mas é isso, gente. Muito obrigado. De nada, eu que agradeço. Foi ótimo. Nem doeu. Ainda. Ai, Deus. Espero que o vídeo dê certo, mas a gravação foi ótima. E Michel, se você assistir, manda o link do PDF da sua pesquisa pra nós. Por favor, que a gente quer ler a sua pesquisa. Agradecemos e fica o convite para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, comentarem alguma coisa, o que quiserem, pode falar mal, pode xingar, agora é a sua oportunidade, olha só. Pode falar mal quanto você quiser. E assistir os outros vídeos, tem mais de 100 resenhas, mais de 150 eu acho, não sei, já perdi a conta. E é isso, gente. Semana que vem eu volto. Alisson, um dia talvez, né? Acho que faz sentido. Faz sentido. Acho que faz sentido. Alisson lê bastante. Não vai ser um esforço descomunal pra você. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Um abraço e um beijo. Tchau, gente.